Olá, bom dia, meus amigos do YouTube e também pessoas que me conhecem. Eu sou Valdeci. Aqui na minha cidade eu sou conhecido como o Homem da Placa e tenho desenvolvido um trabalho evangelístico de incentivo, de fortalecimento da fé do povo aqui de Mogi das Cruzes e usando agora essa tecnologia. Eu pretendo também estender as minhas tendas, né, no caso, nesse aspecto de evangelismo, e levar o evangelho a mais pessoas, sem abrir mão da Sagrada Escritura, né, comprovando a eficácia dela na minha vida. Eu venho narrar as minhas experiências com Deus, né, e são bastantes, mas vai chegar uma hora que eu já vou terminar. E aí eu posso passar para uma outra linha de interpretação de textos que me fortaleceram, pode ser também. Mas no momento eu pretendo narrar uma experiência que eu tive quando eu fui assistido por Deus, né? E Deus permitiu que eu pegasse uma empreitada, uma empreitada que era uma atividade que eu nunca tinha desenvolvido, que era decoração de shopping center para final de ano. Eu já tinha participado de algum processo seletivo na empresa, né? Buscando como supervisor de equipe, líder de equipe, alguma coisa que eles já tinham um currículo meu lá. E eles me propuseram que eu tocasse essa obra aqui nessa região, um shopping center aqui em Mogi das Cruzes e tinha dois shopping centers em São José dos Campos. Eu nunca tinha ido para São José dos Campos, nem sabia como chegar. Não, saber como chegar lá, eu sei porque eu tenho parente em Jacareí, então logo ali, um pouquinho mais para frente. Mas eu não tinha ido lá, muito menos trabalhado lá, negociado, não conhecia ninguém em Jacareí, em São José dos Campos, né? Mas pela fé eu fiz a proposta, né? E Deus me deu um- uma desenvoltura para fazer uma proposta bem elaborada. Eu costumo dizer que eu fiz uma proposta tão forte, né? Vamos dizer assim, beneficiando a mim, né? A mim e a minha equipe, que acho que nem minha mãe, eu falo que nem minha mãe, se pegasse aquela proposta, falar, isso aqui tá muito caro, pô, eu não. Mas, enfim, só sei que o pessoal da, da empresa aceitou a proposta e aí eu estava com uma proposta aceita na mão. Como resolver isso? Agora entrei na chuva, tem que se molhar, né? Então aí eu cheguei, conversei com o pai, né? O Pai Celeste, né? Oh, Jesus, me socorra, pai. Eu tenho, eu tenho aqui, Senhor, já meia bênção, né? Que eu já consegui o serviço. Agora, como conseguir as pessoas para trabalhar? Porque eu não conheço lá São José dos Campos, né? Eram dois shoppings lá em São José. O Shopping Colinas e o Shopping Center Valley. E aqui em Mogi era o Shopping Center Mogi. Então, eu nunca tinha feito aquele serviço, só pela capacitação de Deus mesmo que eu ia conseguir fazer alguma coisa. Então, do começo ao fim, eu tava esperando dele, né? Esperando a direção, sempre conversando. E aí, o Senhor, eu
eu apresentei minha oração, né? E sentei lá na sala assim, e falei assim, ó, puxa, como que eu vou resolver essa questão, pai? Como que eu vou contratar o pessoal para fazer esse trabalho lá? Eu vou na praça lá, vou na estação de trem e recruto as pessoas, né? Eu poderia já sair fazendo o serviço de seleção do pessoal, né? Ir lá para São José dos Campos. Mas eu falei, não, eu vou esperar sua direção, pai. Eu vou sentar aqui nesse sofá aqui e vou. Preciso ter a certeza que é isso que eu preciso fazer. Enquanto não vier a certeza, eu não vou mover nada, pai. Eu vou ficar esperando. E fiquei ali um tempo esperando, orando, meditando. Dali a pouco veio uma inspiração. Ei, Jesus, tu és lindo, Jesus. E me orientou, falou assim, ó, vai na igreja e conversa com o pastor da igreja. E aí ele vai indicar você lá, o pastor da nossa denominação, lá em São José dos Campos. E aí foi o que eu fiz, peguei, obrigado, já fui lá já rapidinho, né? Porque a igreja é aqui perto de casa, né? Deus me colocou aqui pertinho da igreja, não precisa nem carro para chegar na igreja. Então eu praticamente moro no fundo da igreja, né? Não é dentro do terreno da igreja, mas é bem próximo. E aí fui lá para a igreja conversar com o pastor, falei, pastor, eu peguei um serviço e tal, e eu preciso ver se eu consigo conversar com o pastor lá da igreja lá de São José dos Campos, para ver se ele pode indicar umas pessoas para a gente trabalhar nesse final de ano aí. Só que tem que ser à noite, né? Porque não pode atrapalhar o comércio do shopping durante o dia. Então, trabalhando de noite, quer dizer, aí ele, tem o telefone dele aqui, o nome dele é esse e tal. Aí eu já liguei para ele ali e marquei uma reunião lá em São José dos Campos. Expliquei para ele mais ou menos, né? E quando ele falou, então tá bom, pode vir que eu vou estar com o pessoal aqui esperando você, tal hora. Aí peguei, para ir para lá também, eu não tinha um automóvel em condições aptas para ir lá para São José dos Campos. Eu só estava com um carrinho, um Fusquinha 62 do meu pai, que estava parado aqui há uns 7 anos. Não andava com ele, não punha ele para funcionar de jeito nenhum, mas eu sei que parou andando, né? Então, falei, vai ter que ser esse mesmo, é a única coisa que eu tenho que ir pela fé. E tava a bobina meio solta lá, amarrei lá com arame, com uma cinta mesmo de calça lá, e fui embora, né, lá na reunião lá e contratei o pessoal lá de São José dos Campos, os irmãos, né, da Igreja Brasil para Cristo, lá de São José dos Campos. E, e lá nós nos organizamos e começamos a trabalhar nas madrugadas lá durante 2 semanas. Então, nessas 2 semanas, a bênção, quando chega a bênção, da parte das trevas chega também o inimigo para roubar a bênção. Porque o papel dele é esse, é atrapalhar. Se ele puder, ele impede de acontecer, mas ele não pode impedir totalmente porque também a luz tem muita força, né? Mas então, irmãos, começa tudo bem, começa aquela maravilha lá, todo mundo com crachazinho, eu fiz crachá para todo mundo, tá? E o pessoal da empresa, tinha um supervisor da empresa lá que contratou a gente, que estava muito alegre, muito feliz de a gente estar participando com aquela mão de obra lá e, e contente também com a postura dos irmãos lá de São José dos Campos, né? Uma postura pontual e colaborador, tal. Então estava muito bom no começo, mas ao longo do trabalho o mal começa a trabalhar também, né? Começa a entrar
começa a encontrar espaço no coração das pessoas que estão nos auxiliando. Então, o primeiro alvo foi o coração hoje eu consigo interpretar dessa maneira, entender dessa maneira. Foi o alvo, foi o coração do supervisor, da supervisora, na verdade, que era lá da empresa que contratou a gente. E aí, ao invés dela ajudar, ela passa a perseguir, a atrapalhar, a tomar decisões que vamos dizer, impeça o bom andamento do trabalho para poder chegar e argumentar, olha, esse pessoal aqui não dá, não, vamos desistir dessa ideia. Então aí, ali começa a travar a máquina começa a ficar pesada, porque um rema para um lado, outro rema para o outro e começa a ficar pesado o negócio. Mas, com a graça de Deus, a gente ia fazendo e mostrando e também a gente não é bobo, né? Então a gente ficava mostrando o serviço né? E filtrando o que vinha né? Então, fazendo uma pausa aqui para ver esse caso, o coração, o inimigo, ele vem com essa proposta, vem com essas propostas, e a pessoa, ela pode dizer não. Ela tem condições de dizer não, porque se ela não tivesse condição de dizer não, eu não vou contra a pessoa que, né, eu vou ajudar ela, né? Mas ela, às vezes, ela aceita essa proposta, não, eu vou dar um chega para lá nessa pessoa aí, para ela não, vamos dizer assim, não pegar minha boquinha, alguma coisa assim, entendeu? E ela aceita a proposta do inimigo. E isso que eu não tenho bem certeza se é Paulo ou Pedro, fala assim, não deis lugar ao diabo. A pessoa dá lugar, ela aceita aquela proposta de colaborar com aquele intento. É isso que atrapalha, porque é isso que leva a pessoa para o erro, né? para o pecado. Aquele pecado passa a ser computado, vamos dizer assim, na ficha dela, porque ela aceita. Agora, se ela tiver com conhecimento bom da palavra de Deus e vem aquela proposta, vamos supor, ei, Valdeci, tá com uma pedra lá naquela vidraça lá para quebrar tudo. E você fala, não, de modo algum, de jeito nenhum, não. A palavra de Deus diz que temos que ter paz com todos. Então não vou fazer isso, de modo algum. Então eu posso falar não, mas a maldade, a perversidade no meu coração, às vezes, aceita. Não estou dizendo não no meu, mas da pessoa que está não vigilante, não está vigiando. Se a pessoa não pudesse dizer não, mas a tentação é muito forte, então a condenação seria injusta. Porque se eu não consigo dizer não, se eu não consigo resistir ao mal, né? Se eu não consigo resistir ao mal, então é uma coisa que excede minha capacidade. É uma coisa que excede minha capacidade. Como que eu não tenho como resistir a uma coisa que eu não tenho condições de resistir? Agora, na verdade, é que nós podemos dizer não ao pecado. Nós podemos dizer, falar, não, eu não vou fazer tal coisa porque isso desagrada o coração de Deus e não vou fazer. Ah, mas é muito gostoso, é muito vantajoso, vou ficar muito rico, a mulher é muito bonita, eu sou casado, não, isso é ilícito, isso aí não é meu, por que eu vou pôr a mão lá? Eu sou muito... A minha riqueza é a paz. A minha riqueza é a minha comunhão com Deus. Isso que você tem que valorizar. Não pode colocar em risco. Saia da maracutaia. Faça somente o que Deus
quer que você faça. Mas então, aí o que acontecia é que aquelas pessoas que estavam para me ajudar passaram a até me sabotar. Eu fazia o serviço lá, daqui a pouco estavam desfazendo o serviço. Mas enfim, conseguimos fazer o serviço, né? Paguei as pessoas direitinho, meio até o pessoal que era irmãos em Cristo ali, tinha alguns que estavam meio de cara virada com a gente, não sei porquê. Deve ser por causa da influência do maligno que sempre acha alguma coisa, né? Deveria estar dando glórias a Deus por ter tido uma ajuda, mas enfim. Só sei que, graças a Deus, eu tenho consciência limpa de que eu paguei direitinho as pessoas, dei prêmio para as pessoas que tinham merecimento de receber prêmio, e a questão em São José dos Campos foi concluída. Maravilha. Aí viemos aqui para Mogi. Em Mogi, as pessoas lá de São José dos Campos não puderam ver de modo algum. Então eu tive que contratar uma nova equipe aqui em Mogi das Cruzes. E eu não tinha muito conhecimento das pessoas, né? Eu tinha um cunhado, já é falecido, ele indicou umas pessoas para mim, né? Eu nem conhecia as pessoas, eu falei, bom, já é indicado, então vamos lá fazer o serviço lá, e peguei as pessoas para fazer. E começou o mesmo processo, só que a supervisora também estava aqui, aquela supervisora com as equipes dela lá, já chegou já, vamos dizer assim, apertando desde o começo, né? Olha, bom, vamos até onde dá. Quem abriu essa porta para mim é Deus. Ele não vai ele não vai me tirar assim, né? Então, começamos a trabalhar, fazendo as preparações dos festões, das guirlandas, das luzes, e aquele enfeite de final de ano que muitos veem aí no shopping center, é feito durante a madrugada. A gente entrava às 10 horas da noite e saía às 6 da manhã. E essa supervisora chegou para mim e falou assim: Valdeci, eu preciso que você reduza o seu quadro de funcionários da sua equipe em 30%. Eu falei, poxa, mas o pessoal está trabalhando tudo direitinho, está colaborando tudo direitinho. Ah, não, mas é ordem lá da empresa. Não sei nem, não fui questionar lá na empresa, nada. Mas ela falou que era a ordem da empresa e queria reduzir o quadro. Eu falei, pô, mas nessa altura do campeonato, você vai me criar um problema aqui, pô. As pessoas estão trabalhando direitinho, estão colaborando, não estão faltando, tá tudo certo, pô, estamos adiantando o serviço aí. Ah, não, eu preciso que você demita aí 30% da sua equipe. Vamos lá. Eu escolhi lá o pessoal que estava. Fiz uma avaliação lá e chamei o pessoal e falei, ó, a empresa está pedindo uma contenção, o serviço está bastante adiantado, então estão querendo diminuir a equipe. Então eu vou pagar para vocês amanhã, vocês retornam aí. Tá? Aí o pessoal, aqueles 30%, se revoltaram, né? Se revoltaram e incendiou tudo. A equipe toda veio para defender a causa daqueles 30%. E falou, não, se for mandar embora ele, vai ter que mandar embora todo mundo aqui e tal. E começou um movimento de greve. Né, um movimento, uma manifestação deles lá, né? E aquele povo tudo me apertando ali, eu falei, olha, eu não posso, né, eu sou também empregado como você, só estou na liderança aqui, mas o fato é que o povo, não aceitamos isso aqui, não aceitamos não. Eu falei, então,
Espera um pouquinho aí que eu já volto aí conversar com vocês. Eu vou até o banheiro ali e já volto já. E fui no banheiro orar, né? Porque fui compartilhar a situação com o meu Senhor. Então cheguei no banheiro lá, ajoelhei, falei, Senhor Deus, Pai, eu nunca vivi uma situação dessa, Senhor. O pessoal está a ponto de me linchar aí. Então o que o Senhor, né, me sugere que faça? Ou eu peço, Senhor, Pai, assume o controle aí da minha situação aí e me dá um livramento, Pai. Eu preciso resolver essa questão. Então eu estava ajoelhado assim, mano. Na hora que eu levantei, eu senti, sabe, uma capacidade tão grande de administração, uma capacidade tão grande de resolver questões que eu parecia uma outra pessoa em mim mesmo. E aí saí, né? Ou saíram comigo. Eu não sei se era o anjo, se era o Espírito Santo de Deus, se era o Senhor Jesus, não sei. Você veio o socorro. Veio um socorro e eu tinha a capacidade de resolver aquela questão. Aí eu falei, ó, pessoal, vocês estão querendo tumultuar a questão aí? Eu tinha falado para vocês que eu ia pagar amanhã, né? Então não vou pagar amanhã, não. Vocês vão ter que ir lá no Ministério da Justiça lá, entrar com ação lá, e nós vamos fazer isso. Vocês querem justiça? Vamos fazer pela justiça então. Tá certo? Vamos lá então. Todo mundo está demitido. Então, aí o pessoal viu que o negócio era sério. Aí o pessoal que não tinha sido demitido já falou, a gente já está voltando lá pro posto de trabalho lá, a gente já está voltando lá. Aí ficou só os 30%. Aí os 30% só vou descer. Tudo bem, vai. Amanhã então a gente passa aí para receber os 30%. Não, você vai lá na justiça. E só sei que acertei então de acertar o salário das pessoas no dia seguinte. De madrugada não tinha como pagar, né? No momento. Então. E então essa narrativa é mais uma narrativa de um livramento, né? Nós concluímos, né? Concluímos o trabalho ali, paguei todo mundo direitinho, recebi também da empresa. Com aquela verba que entrou, eu me dei uma aprumada, né? Porque eu precisava acertar algumas questões, né? Então eu quitei algumas dívidas que eu estava. Então aquele trabalho foi muito abençoador e foi uma experiência muito maravilhosa que eu tive com Deus. E tanto desde o começo até o fim fui assistido por Deus. Então eu louvo a Deus por tudo que Ele tem me feito. E como diz o Salmo 103, versículo 2: Exalta ao Senhor, ó minha alma, e nunca te esqueça de nenhum de seus benefícios. Então, irmãos, eu louvo a Deus. Eu espero que você tenha gostado desse testemunho. E se você gostou, dá um like, né? Dá um like aí. E você toca aí embaixo no positivinho ou no negativinho, se você não gostou também. Então clica aí, ele vai mudar de cor, muda de cor assim. Então. E também tem a opção de você se inscrever no canal. E aí assim que eu tiver uma gravação pronta, eu coloco lá e daí você fica participando também das experiências que eu tive com Deus e outras matérias que Deus vai me dando aí. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado pela sua atenção.